Se você acha que é muito difícil analisar uma ação, nesse vídeo aqui eu vou te provar que você tá errado. Eu quero te mostrar na prática, na tela do meu computador, como que você vai analisar uma ação em poucos minutos, do zero, de forma simples e efetiva, utilizando apenas 4 indicadores. E eu tenho certeza que o quarto indicador ninguém nunca te falou que existe. Então assiste esse vídeo aí até o final para conferir tudo. Eu vejo que muitas pessoas têm vontade de começar a investir em ações, querem investir em ações, mas elas acabam travando nessa parte de análise fundamentalista, de como analisar ações. E isso é bem ruim porque, na grande maioria dos casos, essas pessoas acabam copiando a carteira de alguém que elas confiam, por exemplo, ou de alguém que elas conhecem. Como elas não têm o conhecimento necessário para investir por conta própria, para analisar uma ação do zero por conta própria, elas naturalmente acabam copiando a carteira de alguém. É uma reação até que natural do ser humano, eu diria. Só que isso daqui é bem ruim porque normalmente leva a resultados desastrosos. Então, o meu objetivo com esse vídeo aqui é tentar simplificar ao máximo o processo de análise de ações para que qualquer pessoa consiga começar por conta própria, consiga entender esse universo, dar os primeiros passos por conta própria, sem ter que copiar a carteira de investimentos de ninguém. É claro que você não vai ter uma análise super completa, uma análise 100% assertiva, olhando apenas esses 4 indicadores que eu vou te passar aqui nesse vídeo. E é claro também que nenhum desses 4 indicadores, como qualquer outro, funciona isoladamente. A análise de uma ação é sempre a análise de um panorama, um cenário global. Você precisa observar várias métricas, coletar diversos dados diferentes, analisar todos eles de forma conjunta e aí sim tomar a sua decisão de investimento. Mas, olhando apenas esses 4 indicadores que eu vou te passar aqui nesse vídeo, eu diria que você já tem pelo menos uns 80% de chance de estar olhando para uma boa empresa para investir. Então, ao menos esse daqui é um bom começo para você começar a caminhar por conta própria. Antes da gente entrar no processo de análise, eu quero me apresentar aqui. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. Então, se você se interessa por assuntos como ações, como bolsa de valores ou investimentos no geral, eu quero te pedir para já deixar o like nesse vídeo aí embaixo, porque isso me ajuda muito, e se inscrever no canal também no botão vermelho, porque assim você recebe as minhas próximas notificações e também mostra para o YouTube que você está gostando do meu conteúdo, e aí o YouTube me recompensa por isso. Acaba sendo um troca-troca bem justo. Ou um troca-troca pega bem mal, né? Um ganha-ganha fica mais interessante. Mas sem mais enrolações, vamos logo aqui pro assunto do vídeo. Vem comigo aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar na prática como que você faz essa análise. Eu tô aqui com o site do Status Invest aberto, que é uma plataforma que consegue consolidar os dados e as informações de várias ações, de vários fundos imobiliários, de vários investimentos aí em um só lugar. Então é um auxílio muito grande aqui para você conseguir fazer essa análise inicial. É só você acessar aí statusinvest.com. Eu não sou patrocinado aqui no canal, mas é uma ferramenta que eu acabo utilizando bastante, então eu acho interessante de recomendar. O primeiro passo que você vai ter que fazer aqui, obviamente, é clicar nessa lupinha aqui em cima e pesquisar a ação que você quer analisar. Aqui nesse vídeo eu vou analisar a VEG3, as ações ordinárias da VEG, que é uma das empresas que eu tenho na minha carteira e que eu gosto bastante, e eu acho interessante trazer ela aqui para o nosso vídeo. Aqui na página do Status Invest da VEG, você consegue ter acesso a muitas informações diferentes. Se você for descendo aqui, você consegue encontrar dezenas de indicadores, dezenas de informações diferentes sobre a empresa. Você encontra até mesmo as demonstrações financeiras da empresa consolidada aqui, que essas demonstrações financeiras você encontra lá no site de relações com investidores da empresa, é para uma análise mais aprofundada, e eu vou te mostrar aqui no que é que você tem que focar. Então, só dando uma passada geral aqui para você ver como o site é. Aqui as demonstrações financeiras, a DRE da empresa, a gente vai ter aqui a demonstração de fluxo de caixa também, tem alguns gráficos interessantes, o balanço patrimonial, que é outra demonstração financeira interessante sobre a empresa também. Deixa aí nos comentários se você quer que eu traga um vídeo explicando como interpretar, como ler cada uma dessas demonstrações financeiras, porque nesse vídeo aqui a gente não vai tratar sobre essas questões mais complexas da análise de empresas. A gente vai focar aqui em 4 indicadores que são bem iniciantes e são fundamentais para sua análise, que já vão te dar uma boa análise, pelo menos uma boa filtragem inicial. E o primeiro indicador que a gente vai olhar aqui é o lucro líquido da empresa. O lucro líquido é a última linha da demonstração de resultado de exercício da empresa e é o lucro efetivo da empresa, o lucro que ela tem num período, depois que ela desconta todas as suas despesas,
todos os seus custos, todos os impostos, todos os juros, tudo que ela tem para descontar, o lucro líquido é ali o final, o que efetivamente sobra para a empresa, o que efetivamente sobra para você como acionista. E onde que a gente vai achar esse lucro líquido aqui no Status Invest? É só a gente subir aqui um pouquinho e procurar o resumo da demonstração de resultado do exercício, que está aqui dentro de resultado no Status Invest. Então a gente vai procurar aqui a linha de lucro líquido, achei aqui, a gente tem os dados de 2019, de 2018, a gente vê aqui que em 2019 foi 1,6 bi o lucro da VEG, em 2018 foi 1,3 bi, e aí você consegue alterar aqui em cima o período que você quer analisar, você consegue colocar para analisar desde 2008 e essa tabela vai atualizar aqui com os dados da DRE da empresa desde 2008 para você analisar. Mas a gente não vai se aprofundar muito nessa tabela aqui não. O valor bruto do lucro líquido, ele não diz muita coisa pra gente se a gente só olhar para ele. A gente tem que focar aqui em duas características para o lucro líquido. Ele precisa ser um lucro líquido estável e um lucro líquido crescente. Eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer essa análise. Para você analisar se o lucro líquido dessa empresa é estável, você vai procurar esse gráfico aqui dentro do Status Invest, o gráfico aqui da DRE. E aí você vê que ele mostra aqui pra gente a receita líquida da empresa, os custos e o lucro líquido. Para uma análise mais aprofundada, isso daqui é interessante. Só que como a gente está simplificando, eu vou desmarcar aqui as opções de receita líquida e de custos para a gente focar só no lucro líquido. E aqui em cima você consegue analisar o período, né? Você consegue selecionar aqui 5 anos, 10 anos ou máximo. Vamos colocar aqui máximo para a gente ver desde a história aí da VEG. Ele remarcou aqui de novo, eu vou desmarcar a receita líquida e os custos para a gente ver. A gente consegue perceber aqui claramente que esse gráfico ele é estável, ele não tem uma variação muito grande, não fica subindo, descendo, depois volta a subir, depois cai de novo, leva um tempo caindo e aí volta a subir. É um gráfico estável, você vê aqui que ele se mantém, ele sobe, quando é para cair ele cai um pouquinho aqui, mas depois volta a subir. Ele não é aquele gráfico que parece um eletrocardiograma que vem subindo e descendo aqui. Então é um gráfico de lucros estável. Isso daqui é muito bom. E o segundo ponto que você vai precisar analisar sobre o lucro da empresa é o crescimento. É sempre interessante para o acionista que os lucros da empresa venham crescendo aí com o passar do tempo. Nem que seja um crescimento ali equivalente ao crescimento da economia, mas o lucro não pode ficar estagnado durante muito tempo. Ele tem que crescer para a empresa conseguir se manter saudável. E aí, para você analisar o crescimento do lucro líquido, você vai vir aqui nessa aba de indicadores da empresa que você está analisando. Aqui está aparecendo o VEG 3 para mim porque eu estou analisando a VEG, e você vai vir aqui em indicadores de crescimento. Então você vê que ele te dá dois indicadores aqui diferentes, o CAGR das receitas nos últimos 5 anos e o CAGR dos lucros nos últimos 5 anos. A gente está analisando aqui o lucro líquido, então a gente vai olhar para o CAGR dos lucros nos últimos 5 anos. O que é esse CAGR? Aqui no Status Invest você consegue passar o mouse em cima dessa interrogação que ele te explica o que é cada indicador. Você consegue ver isso daqui com todos os indicadores do site. Mas esse CAGR aqui, de forma resumida para você, quando a gente traduz do inglês, fica taxa de crescimento composta anual. É basicamente uma média que eles fazem do crescimento da empresa no período aqui dos últimos 5 anos. Se fosse o CAGR aqui dos últimos 10 anos, dos últimos 3 anos, seria uma média nesse período. Aqui a gente está olhando para o CAGR dos últimos 5 anos, então é uma média do crescimento do lucro anual da empresa nos últimos 5 anos. Basicamente a interpretação que a gente tem desse indicador aqui é que nos últimos 5 anos a VEG cresceu em média 11,15% ao ano o seu lucro líquido. Isso daqui é um indicador bem interessante. Isso daqui significa que se a empresa conseguiu esse crescimento aí de 11,15%, se no ano passado ela tinha um lucro líquido de R$100, hoje ela tem um lucro líquido de R$111,15, porque ela teve esse crescimento aqui anual. Basicamente, ele mede aqui os últimos 5 anos de crescimento do lucro da empresa e ele vê ali que no primeiro ano ela cresceu X%, no segundo ano ela cresceu Y%, no terceiro ano Z% e por aí vai. Aí ele faz uma média desse crescimento do lucro e chega aqui no valor de 11,15%. Então o ideal é sempre que esse número aqui seja positivo. E aí vai depender bastante do perfil da empresa, a magnitude do número. Se é uma empresa mais agressiva, com um perfil de crescimento, esse CAGR aqui provavelmente vai ser um número maior. E se é uma empresa mais de dividendos, uma empresa mais conservadora, que já tem sua posição no mercado, que já é uma empresa consolidada, que não tem muito mais para onde crescer, vai ser um CAGR menor aqui, normalmente equivalente ao crescimento da economia. O segundo ponto que você vai precisar analisar é um indicador de rentabilidade da empresa. E o indicador que a gente vai utilizar é esse daqui, o ROIC. Você pode passar o mouse aqui em cima da interrogação que você vai ter a explicação. O ROIC aqui mede a rentabilidade de dinheiro que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas. Ele te dá inclusive a fórmula aqui do ROIC. É claro que é uma fórmula aqui simplificada, o ROIC não é um indicador padronizado, existem várias formas diferentes de calcular o ROIC, e esses sites de indicadores aqui, eles têm uma padronização,
uma simplificação do cálculo, mas já é aqui um passo inicial para a gente começar a entender a empresa. Basicamente aqui o ROIC é uma sigla que vem do inglês Return on Invested Capital, e ele vai mostrar pra gente qual que é a rentabilidade que a empresa está tendo em função do seu total de capital investido. De forma simplificada aqui, é basicamente o quanto que a empresa está conseguindo retornar dos investimentos que ela está fazendo. Então, se uma empresa investe numa loja, no shopping, por exemplo, quanto que essa loja está trazendo de retorno para a empresa? Se uma outra empresa decide abrir uma fábrica, quanto que essa fábrica está trazendo de retorno para a empresa? É uma medida aqui de eficiência dos investimentos dessa empresa que você está analisando. Você vai saber se os investimentos que ela está fazendo estão trazendo retorno para a empresa e para você, é claro, como acionista ou não. Como eu comentei, o ROIC tem sim os seus problemas, principalmente esse fato dele não ser padronizado. Cada empresa vai ter uma forma diferente de calcular o ROIC, isso daqui pode dificultar um pouco a análise. Ele também vai ter as suas distorções, como qualquer um desses outros indicadores de rentabilidade aqui, o ROI ou o ROA. É normal de indicadores de rentabilidade ter isso daqui, mas no geral, uma generalização, o ROIC é o indicador mais eficiente para você conseguir analisar a rentabilidade de uma empresa, o retorno que ela está tendo com os seus investimentos. Não existe um valor definido aqui de quanto que deve ser o ROIC de uma empresa, isso vai variar muito do setor que a empresa está inserida, das atividades de investimento dessa empresa, se é um investimento mais arriscado, se é um investimento mais conservador que ela está fazendo, isso daqui vai depender bastante. Via de regra, uma outra generalização aqui, quanto maior for o ROIC da empresa que você está analisando, melhor. Aqui o ROIC da VEG é de 15,36%, segundo o Status Invest, o método de cálculo que o Status Invest está utilizando, e é um ROIC bem interessante sim. Antes da gente entrar no terceiro indicador aqui que você vai precisar analisar, eu quero te pedir para deixar o like nesse vídeo se você está gostando do conteúdo até agora, das minhas explicações, e também para se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho, porque assim você vai receber as notificações dos meus próximos vídeos e também vai me ajudar demais a continuar esse projeto que eu estou construindo por aqui. O terceiro indicador que você vai precisar analisar é um indicador de endividamento. A gente vai utilizar aqui o dívida líquida sobre EBITDA, que você consegue encontrar dentro dessa parte aqui de indicadores de endividamento. Então você consegue passar aqui o mouse na interrogação para ver a descrição do Status Invest. O dívida líquida sobre EBITDA indica aqui quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa, considerando o EBITDA atual. E indica também o grau de endividamento da companhia. Eu vou te explicar isso tudo aqui com calma. A gente tem dois conceitos diferentes para entender a dívida da empresa. A gente tem o conceito de dívida bruta e o conceito de dívida líquida. A dívida bruta é a soma de todas as dívidas que essa empresa tem. É efetivamente ali o endividamento que existe dentro dessa empresa. A dívida líquida é a subtração dessa dívida bruta pelas disponibilidades, o dinheiro que a empresa tem em caixa. Porque, em teoria, se uma empresa tem 1 bilhão de reais em caixa e ela tem 2 bilhões de dívidas, ela pode utilizar esse 1 bilhão em caixa para pagar 1 bilhão das dívidas, e aí a dívida dela seria só de 1 bilhão. Essa nova dívida é a dívida líquida. Então, nesse exemplo aqui que eu dei, a empresa teria 2 bilhões de dívida bruta e 1 bilhão de dívida líquida. Então você já sabe o que é a dívida líquida. A dívida bruta subtraído das disponibilidades do dinheiro em caixa que essa empresa tem. É uma forma que a gente acha para conseguir estimar ali qual é a dívida efetiva da empresa, a dívida que pode vir a dar problema para ela porque ela não tem como pagar. E o que é esse EBITDA que a gente vai dividir a dívida líquida? Ele é uma aproximação que a gente faz para o lucro operacional da empresa, que é aquele lucro que ela vai ter exclusivamente com as suas operações, sem considerar as despesas financeiras. Eu sei que toda essa dinâmica pode parecer um pouco complicado, mas eu já gravei alguns vídeos aqui pro canal em que eu explico isso daqui. Eu já gravei sobre essa questão de endividamento, sobre dívida bruta, dívida líquida, disponibilidades, por que as empresas se endividam, por que as empresas não pagam as suas dívidas mesmo tendo dinheiro em caixa. Eu vou colocar esse vídeo aqui no card para você assistir depois que terminar esse daqui, e eu também já gravei um vídeo sobre o EBITDA, sobre essa questão de lucro operacional, para você entender um pouquinho melhor como tudo isso funciona. Eu vou colocar aqui no card também, e eu vou deixar os dois aqui na descrição também para você assistir depois que terminar esse vídeo daqui, porque se eu for explicar detalhadamente tudo aqui nesse vídeo, vai ficar muito longo e vai fugir do propósito. Basicamente, o que você precisa entender sobre esse indicador aqui é que a gente vai pegar a dívida líquida da empresa, que é a dívida efetiva que essa empresa tem, a dívida que pode vir a dar algum problema para ela, e vamos comparar com o EBITDA, que é o lucro que a empresa consegue gerar com as suas operações. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente pega a dívida líquida da empresa e divide pelo EBITDA, a gente está achando ali em quantos anos a empresa conseguiria quitar as suas dívidas por completo se ela utilizasse todo o seu EBITDA, todo o seu lucro operacional para isso. Então vamos supor que a empresa tem 1 bilhão de dívidas e ela gera ali um lucro operacional de 500 milhões. Se a gente pegar esse 1 bilhão e dividir por 500 milhões, a gente vai chegar no valor de 2. O que esse indicador aqui vai mostrar pra gente é que a empresa levaria 2 anos utilizando esse lucro operacional, considerando, é claro, que ele vai se manter constante, para pagar
pagar toda a sua dívida líquida, para conseguir quitar a sua dívida líquida. E nesse caso aqui, nesse exemplo do indicador igual a 2, é uma situação bem tranquila para a empresa. Esse indicador aqui até 3 é bem aceitável, beleza? É muito difícil uma empresa que tem um indicador ali até 3 se complicar com alguma dívida, porque em 3 anos ela consegue quitar por completo a sua dívida líquida utilizando ali o seu lucro operacional. Quando a gente trata de empresas, 3 anos é um período bem curto aí. O importante aqui é que esse indicador não passe muito de 3. Se a empresa começar a precisar de 3, 4, 5, 6 anos de lucro operacional para quitar suas dívidas, isso daqui já passa a ser bem preocupante. No caso aqui da VEG, a gente tem uma situação curiosa, que é um dívida líquida sobre EBITDA negativo, de menos 0,28. O que é que isso daqui quer dizer? Se a gente tem que a dívida líquida é igual a dívida bruta menos as disponibilidades, para isso daqui ficar negativo, significa que a VEG tem mais disponibilidades do que ela tem dívida bruta, que ela tem mais dinheiro em caixa do que ela tem de dívida. Será que isso daqui é verdade? Vamos conferir aqui que o Status Invest também mostra pra gente nessa tabela aqui. A gente vê que a VEG tem uma dívida bruta de 2,1 bilhões e uma disponibilidade aqui de 2,8 bilhões. Então o dinheiro que a VEG tem em caixa é maior do que as suas dívidas. Ela só não quita essas dívidas aqui porque essas dívidas são benéficas para a empresa. E aí você precisa assistir o vídeo do endividamento que eu coloquei no card, que eu vou deixar aqui na descrição para entender o porquê que a VEG não paga essa dívida aqui mesmo podendo pagar. Ela tem aqui 2,8 bilhões, ela pode pagar essa dívida por completo aqui e ainda sobrariam aí 700 milhões mais ou menos para a empresa. Uma situação de endividamento bem tranquila. E aí por causa disso que esse indicador aqui, o dívida líquida sobre EBITDA, é negativo, de menos 0,28. Na prática, um dívida líquida sobre EBITDA de menos 0,28, um dívida líquida sobre EBITDA negativo, significa que a empresa tem um endividamento zerado. Ela pode quitar suas dívidas no momento que ela quiser. Basta que ela pegue o dinheiro que ela tem no caixa e pague essas dívidas. Então, não tem o que se preocupar aqui com o endividamento. É um excelente indicador se o dívida líquida sobre EBITDA for negativo. E o quarto e último indicador que a gente vai ver aqui, esse daqui eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, talvez ninguém nunca tenha comentado sobre ele com você, é o grau de alavancagem operacional, ou como eu gosto de abreviar, o GAO, G-A-O. O GAO é um indicador que você não vai encontrar aqui no Status Invest e eu pelo menos não conheço nenhum outro site que tenha esse indicador já calculado, mas é bem tranquilo de você calcular. Você só vai precisar pegar aqui a margem EBIT e dividir pela margem bruta. Essa é a fórmula do grau de alavancagem operacional, a margem EBIT da empresa dividido pela margem bruta. Eu sei que a gente não comentou sobre nenhum desses outros dois indicadores aqui, a margem EBIT ou a margem bruta, mas a gente vai conseguir analisar eles aqui indiretamente através do GAO, do grau de alavancagem operacional. Então você vai pegar aqui a margem EBIT, que no caso da VEG é de 14,63%, e vai dividir pela margem bruta, que aqui é de 30,05%. Eu abri aqui a calculadora para fazer essa conta rapidinho do grau de alavancagem operacional da VEG e eu cheguei no valor de 48,7%. Eu peguei aqui os 14,63% da margem EBIT e dividi pelos 30,05% da margem bruta. E aí eu cheguei no valor de 48,7% de GAO, de grau de alavancagem operacional. E o que esse indicador vai mostrar pra gente? Ele vai basicamente mostrar o quanto que a receita líquida da empresa pode diminuir. A receita líquida da empresa é tudo aquilo que ela receitou para si através da venda de seus produtos, de seus serviços, sem considerar ali os seus custos e as suas despesas ainda, sem chegar nas linhas de lucro. E a gente vai ver o quanto que essa receita líquida pode diminuir até que a empresa passe a ter prejuízo operacional, até que ela zere o seu lucro operacional, até que ela zere, por exemplo, o seu EBITDA, que a gente usou aqui no indicador de dívida líquida sobre EBITDA. Como eu já falei no vídeo do EBITDA, que eu coloquei aqui no card e na descrição também, a empresa ter um lucro operacional positivo é muito importante. Então esse grau de alavancagem operacional aqui, a gente vê o quanto que a receita da empresa pode diminuir até que ela zere o seu lucro operacional, é bem interessante pra gente, porque a gente consegue medir mais ou menos uma margem de segurança da empresa. Então nesse caso da VEG aqui, que ela tem um GAO de 48,7%, o que ele mostra pra gente é que a receita líquida da empresa precisa cair 48,7% para que ela passe a ter prejuízo operacional, para que ela zere o seu lucro operacional. Então isso daqui mostra uma margem de segurança bem interessante para a VEG, porque ela pode ter ali um impacto na sua receita líquida sem que isso cause um prejuízo operacional. A receita líquida da empresa tem que cair quase 50% para ela zerar o seu lucro operacional. Isso daqui é bem interessante, mostra que é uma empresa bem sólida. Assim como o indicador de rentabilidade, o ROIC que a gente viu aqui, não existe um valor definido do que é certo e do que é errado, mas via de regra aqui, quanto maior for o GAO, melhor. Quanto maior for o grau de alavancagem operacional de uma empresa, mais segurança você vai ter, porque você sabe que vai precisar de um impacto muito maior nas vendas e na receita dessa empresa para que ela pare de ter lucro operacional, que é ali a linha mais importante da DRE depois do lucro líquido. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir mais uma vez aqui para deixar o like aí embaixo e se inscrever
inscrever no canal no botão vermelho, porque assim você vai receber os meus próximos vídeos e também vai me ajudar muito. Eu já repeti isso daqui várias vezes, né? São basicamente esses 4 indicadores que você vai precisar utilizar. O primeiro deles é lucro líquido, de preferência um lucro líquido estável e crescente, um ROIC, sendo que aqui quanto maior for o ROIC, em geral é melhor para você, um dívida líquida sobre EBITDA que seja menor do que 3, e se for um dívida líquida sobre EBITDA negativo, como é o caso da VEG que a gente analisou, é muito bom para você também, e um grau de alavancagem operacional também na mesma lógica do ROIC, quanto maior for, melhor para você, mais segurança você vai ter. Lucro, ROIC, dívida líquida sobre EBITDA e grau de alavancagem operacional, são esses 4 indicadores aí que você vai precisar analisar em uma empresa. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer um desafio nesse final de vídeo. Eu quero que você vá lá no Status Invest e pesquise qualquer ação que vier na sua cabeça para fazer essa análise. Você vai olhar esses 4 critérios, esses 4 indicadores e vai ver se essa ação passa nesses 4 critérios. E aí você vai vir aqui comentar se ela passa ou não e dizer o nome da ação, é claro, pra gente saber de qual ação você tá falando. Bom, então é basicamente isso. Aqui na descrição, como já é de costume, você já sabe, vão estar todos os meus links, meu site, meu Instagram, um e-book gratuito que eu disponibilizo aqui no canal sobre investimento em ações, caso você queira aprender um pouquinho mais. E eu vou colocar aqui nessa tela final, junto com a minha despedida, o vídeo que eu comentei sobre o endividamento da empresa. Por que as empresas se endividam, por que as empresas não quitam as suas dívidas mesmo quando elas podem. Eu tenho certeza que vai ser um conhecimento essencial para você. Então passa aqui para assistir esse vídeo também. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.